Olá, todos e todas. Olá, querida comunidade do Evangelho da Noite. Mais uma vez aqui reunidos na graça do Cristo, exultantes de alegria, para realizarmos mais um culto do Evangelho da Noite, que é um culto no lar, né, do Evangelho da Noite. E aí nós, para abrirmos a nossa conexão com o Altíssimo, nós vamos à leitura de uma página que é hoje do livro Fonte Viva, é a lição número 128. A lição 128, que tem o nome de Não rejeites a confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, de que tem grande e avultado galardão. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muita vez o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino Mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Tem tudo a ver até com esse momento que a gente está estudando do Cristo, né? Sendo levado para o Calvário, sendo vilipendiado, apesar de ser um espírito, né, muito acima de todos na época. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio. Outros monopolizaram pão. Alguns mandaram a vida política. Alguns comandaram a vida política. Outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te imponha a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres,
Ser generoso, otimista, diligente no bem. A carne é apenas a tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda, confiante, o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera. Sempre justiceira, amanhã, graças a Deus. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com o Cristo. E guarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças a todos esses irmãos maravilhosos que tanto nos envolvem, protegem, auxiliam-nos, conduz-nos, de forma que nós possamos ter uma semana maravilhosa e chegar até hoje aqui aos pés do Cristo, na paz e no amor de Jesus. Salve nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Salve os nossos queridos amigos espirituais da egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, todos aqueles trabalhadores que participam desse Evangelho e que realmente fazem acontecer esse trabalho, todos os nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, todos esses espíritos maravilhosos que são os trabalhadores do Evangelho da Noite, que tanto se esforçam para que esse trabalho maravilhoso possa acontecer na Aliança da Fraternidade, irradiando toda essa energia para todos os lares, todos os lugares, todos os templos espirituais que somos cada um de nós, que puderem acompanhar esse Evangelho, esse estudo, e que assim vão sediar uma antena de luz que vai esprair essas vibrações no entorno, tanto nas nossas próprias casas, junto aos nossos familiares, parentes, amigos, assim como junto àquela nossa família harmônica, espiritual, que está encarnada conosco neste mesmo éon, na paz do Cristo, todos esses nossos vizinhos, todos esses nossos outros espíritos que dividem conosco a senda, de forma que nós possamos levar essa vibração para os lugares nos quais dividimos a senda com os nossos irmãos de éon. Então, abençoa os nossos lugares de trabalho e o lugar onde moramos, os vizinhos e as demais pessoas que estão no raio de ação desse culto no lar, desse culto do Evangelho da Noite no lar. Dá-nos a permissão para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema
de Francisco. Paz e bem, graças a Deus. Então, deixa eu ver um negócio aqui. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 14, né, que já estamos estudando há algumas semanas, porque é um capítulo longo. E dessa vez a gente vai estudar o episódio de Jesus foi preso no último estudo. Jesus foi preso, né? Foi no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Os soldados e servos de Caifás e de outros sumos sacerdotes, Caifás, o sumo sacerdote, e de outros principais sacerdotes, né, ligados à sinagoga, eles foram lá formando quase que um mini exército para prender Jesus, porque eles julgavam que os discípulos e mais todos que tivessem eventualmente com Jesus fossem reagir. E aí prenderam e levaram só o Jesus. Os apóstolos todos puderam tomarem suas posições, que já haviam sido combinados junto com Jesus, que é a posição de se resguardar para não serem presos também e vilipendiados, porque eles teriam que sobreviver para dar continuidade à obra de Jesus. E aí, bom, então Marcos narra assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e se reuniram todos os principais sacerdotes e os anciãos e escribas. E Pedro, seguindo-o de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado junto com os servos, aquecendo-se junto ao fogo. Deixa eu ir aqui, que isso aqui continua mais à frente. Estavam lá se aquecendo junto ao fogo. Mas os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho, né? Deixa eu ver aqui. O sinédrio procurava um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não acharam. Pois muitos testemunhavam falsamente, mas contra ele, mas seus testemunhos não eram concordantes. Eles mentiam, mas não sabiam mentir coordenado. E, levantando-se, davam falsos testemunhos contra ele, dizendo: nós lhe ouvimos dizer, eu destruirei este santuário manufaturado, e em 3 dias edificarei outro, e em 3 dias edificarei outro não manufaturado. E nem assim era concordante o testemunho deles. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, interrogou Jesus, dizendo: não respondeis nada? Que testificam estes contra ti? Mas ele calava e não respondeu nada. De novo, o sumo sacerdote o interrogou e disse-lhes: tu és o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu.
Isso está entre aspas porque é a resposta do Cristo mesmo. E o sumo sacerdote, rasgando a sua túnica, disse: que temos ainda necessidade de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos os julgaram ser réu de morte. E começaram alguns a cuspir nele e a cobrindo-lhe o rosto, a esbofeteá-lo, dizendo-lhe: profetiza! E os guardas retiraram-no a pauladas, dizendo: se tu és o Cristo, dize-nos. Respondeu-lhes: se vos disser, não acreditareis. E se vos interrogar, não me respondereis. Desde agora estará o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus. Isso aí é a resposta do Cristo, está entre aspas também, tá? Disseram todos: então tu és o Filho de Deus? E ele retrucou-lhes: vós dizeis que eu sou. Então disseram: ainda temos necessidade de testemunha? Pois nós mesmos ouvimos de sua boca. O negócio está ruim aí para o Cristo. Quer dizer, não necessariamente, porque na verdade ele até está facilitando aí o dever do povo, né? Porque, por exemplo, ele poderia ter simplesmente... Deixa eu ver um negócio aqui. Ele poderia ter simplesmente dito: tu o dizes. Mas ele até está colaborando, aliás, o tempo todo. Desde o estudo passado, ele está lá colaborando com toda essa armação que estão fazendo para ele. Lembra que eles só chegam até o Cristo porque o Judas vai lá fazer a indicação. Vamos lembrar que isso é fundamental, porque quando baixava a noite, ficava tudo muito escuro. Era aquele breu de você não conseguir acostumar os olhos. Então, o máximo que você tinha era uma chaminha aqui, outra ali, para você ver mais ou menos para onde estava indo. Jesus sai lá da ceia e ele vai para o Getsemane, no Monte das Oliveiras, e ele, já para facilitar esse povo que está indo atrás dele. O Judas diz: eu vou fazer o sinal. Então, era muito apóstolo, não era vetada a participação de ninguém, poderia ter mais gente, né, que viu ali o Cristo com os 12 apóstolos, no caso 11, porque o Judas tinha ido lá pegar na casa do sumo sacerdote para dizer: tá pronto, ele vai estar à mercê, né, de ser preso. E ainda mais que eles tinham que prender ele nesse dia, para quando amanhecesse, já poderem fazer o interrogatório, porque ia ser tudo muito rápido. Ia ter que fazer o interrogatório, preparar a crucificação, né? Ainda vai acontecer aquele negócio que o Pilatos manda para Herodes, o Herodes manda para Pilatos, e isso tudo tinha que acontecer, né? O caminho ao Calvário, a crucificação, antes de chegar às 6 horas da tarde, que aí já seria o sábado de Aleluia. Sexta-feira santa, sábado de Aleluia. E sábado ninguém podia fazer nada, muito menos crucificação. E também aí a parte mística, que ele vai morrer na sexta-feira santa, no lugar do cordeiro dos sacrifícios, o cordeiro do holocausto, tá?
E aí ele foi lá para o Getsemane, chega o Judas com os soldados, porque de noite, naquele breu, os soldados não iam saber quem era Jesus, quem era Marcos, quem era Pedro. Né? Só vão saber pela indicação do Judas. Mas isso tudo com a aquiescência de Jesus. Com Jesus sabendo, vai lá, Pedro, ou Judas, você tem que fazer esse papel, porque senão nada disso iria acontecer. E a crucificação tem que acontecer. Né? Ela vai colimar a missão do Cristo na Terra, que é finalmente mostrar que há um outro mundo, é a própria Boa Nova, né? Mostrar que há um outro mundo e que esse mundo aqui não manda nada, que há um outro mundo que suplanta esse. E que eles não podem fazer nada com os avatares, com a evolução de ninguém, matando ninguém, entendeu? Que pode matar a carne, mas o espírito continua vivo, dando testemunho, que é o que ele vai provar na hora que ele voltar, né? E aí, o que eles falam? E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E se reuniram todos os principais sacerdotes do templo, né? No caso, sinagoga, e os anciãos e os escribas. Eu acho estranho não citarem os fariseus, né? Que os fariseus deviam estar lá na primeira fila, né? E Pedro seguiu de longe. Aí vem essa coisa que quem é que vai atrás de Jesus? Pedro e João. Mas o João não fala em primeira voz. Seguiu, e Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado junto com os servos, aquecendo-se junto ao fogo. Então, à noite fria, fizeram uma fogueirinha. A casa do Caifás era meio que uma fortaleza, né? Então tinha uma entrada, como são os mosteiros, como é aquela construção lá em Mendes, né? Tanto lá embaixo, o pátio que tem entre o bloco A e B, quanto lá em cima a comunidade aquela outra unidade construída lá em cima, que você entra, tem um hall e tem um jardim interno. Então, na casa do Caifás era assim, tinha um átrio construído, tinha até segundo andar, mas depois era um jardim não, era uma arena, não tinha nada de jardinagem. Aquele calor, e eles ficaram lá esperando, porque o Jesus tinha que estar preso para estar à disposição, entendeu? Havia o medo que ele se mudasse, se evadisse à noite. E aí o Pedro entrou também. Esses aqui, na casa de Caifás, os 4 narram, tá? João aqui detalha, né, que o Pedro ficou de fora, porque o João entrou, né? Mas seguiam Jesus, Simão, Pedro e o outro discípulo. É que João tem essa mania, quer dizer, concordo com ele, de não falar, seguiu, foi o Simão, Pedro e eu. Aí ele fala, o outro discípulo, mas é ele que foi. Seguiam Jesus, Simão, Pedro e o outro discípulo. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou junto com Jesus no pátio do sumo sacerdote. E Pedro ficou lá fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, o próprio João, que está narrando. Estou lendo o Evangelho de João, narrando o mesmo fato. O conhecido, aí saiu o outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, e falou com a porteira e fez Pedro entrar. Que essa narrativa não tem nos outros 3, embora os 4 narrem. Então você vê como é que é, porque os outros, o Lucas fez entrevista, o Mateus e o Marcos não foram. Então quem é que estava lá? Era o João, que é o que está narrando isso, que
O Pedro só entrou porque ele pediu, né? E não, e mais ninguém, só o João que narrou como é que o Pedro entrou, tá? Aí, o que acontece? Continua, porque o nome dessa passagem, versículo 53 e 54, é na casa de Caifás. Agora, aí continua lá mais à frente, interrogatório oficial, já lá na casa de Caifás. Aí, mas os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte e não acharam. Aí você vê, já, entendeu? Não acharam. Jesus não tinha sido julgado, não tinha condenação. Olha o problemão. Então Jesus vai facilitar, pois muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não eram concordantes. Ou seja, não prestava nem para fazer uma incriminação falsa. E levantando-se, davam falso testemunho contra ele, dizendo: nós lhe ouvimos dizer, eu destruirei este santuário manufaturado e 3 dias edificarei um outro não manufaturado. E nem assim era concordante o testemunho deles, porque, segundo a narrativa dos outros, uns dizem, eu ouvi ele dizer que ele ia destruir. O outro fala, não, mas eu ouvi ele dizer que poderia destruir, entendeu? E aí ficava uma coisa vaga, né? Era só uma ameaça, digamos, entendeu? Não ia poder condená-lo por ameaça, se ele não fez nada. Aí, levantando-se o sumo sacerdote, Caifás, no meio interrogou Jesus, dizendo, não respondes nada? Que testificam estes contra ti? Mas ele calava e não respondeu nada. De novo o sumo sacerdote interrogou e disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Bendito? Para não falar o nome de Deus. E Jesus, para facilitar e dar a munição para eles, disse, eu sou. E vereis, se ele falasse eu sou, ele já ia dar uma irritada no clero. Ele pega e fala, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens. Isso era para deixar eles bem loucos, né? Aí o cara ficou doido, né? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram ser réu de morte. Ouvistes a blasfêmia? Aí todo mundo concordou. Já estavam querendo mesmo, né? Não precisou muito para concordar. E começaram uns a cuspir nele e, cobrindo-lhe o rosto, a esbofeteá-lo, dizendo-lhe, profetiza! E os guardas retiraram-no a pauladas, dizendo, se tu és o Cristo, dize-nos. Respondeu-lhes, se vos disser, não acreditareis. E se vos interrogar, não me respondereis. Aquela maneira rabínica de responder com interrogações, né? Então ele está falando, se eu disser, até porque já vinha dizendo antes, né? Não acreditareis. E se eu vos interrogar, não me respondereis. Desde agora estará o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus. Nossa Senhora, né? Disseram todos, então tu és o Filho de Deus. E ele retrucou-lhes, vós dizeis que eu sou. Então disseram, ainda temos necessidade de testemunhas? Pois nós mesmos ouvimos de sua boca. Ou seja,
já temos o que queremos. É só apresentar ele a Pôncio Pilatos, mas você vê o absurdo, né? Vamos ver. Na verdade, isso é primeiro estão fazendo um pré-interrogatório, porque lembra que não pode fazer interrogatório à noite? Então, isso é um pré-interrogatório. Então já é questionado porque é à noite. Justamente vai ter o episódio do galo cantar para marcar que isso tudo aconteceu durante noite e madrugada. Então não podia, era contra a lei. Só que isso tudo está dentro da casa da fortaleza do Caifás. Entendeu? Então isso é só para adiantar. Bom, a gente vai ter uma munição para fazê-lo, para entregar para o Pôncio Pilatos. Agora você vê como é que era a coisa, né? Eles não podiam matar, primeiro que estão numa cidade coordenada por Roma, e eles não costumavam matar, mesmo quando que vai acontecer em Atos dos Apóstolos, que vão pegar o Paulo e o João e vão querer matá-los, mas eles faziam o quê? Eles jogavam os caras fora da sinagoga, e aí o povo ia lá fora e matava. Mas aí eles diziam, não, foi o povo que fez, não foi a gente, porque está lá nos 10 mandamentos, não matarás. Está entendendo o lance deles arrumarem a quizumba e entregarem para o Pôncio Pilatos? Aí o que vai acontecer? O Pôncio Pilatos vai interrogar, não vai ver nada, porque para ele isso aí é um problema dele se dizer filho de Deus, é um problema para eles. E aí o que acontece? Ainda mais aí, porque desde lá do Velho Testamento, os judeus se dizem filhos de Deus. Mas esse filho de Deus por adoção. Eu adoto esse Deus e eu sou filho dele. Né? Não como eles querem fazer crer, né? A pessoa se dizendo diretamente filho de Deus. E por isso que o Cristo teve que dizer desde agora estará o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, que era o lugar que só Deus convidando que poderia sentar. Entende? Ele teve que acrescentar isso, porque senão eles não iam conseguir enquadrá-lo, entendeu? Então o Cristo vê que tem o Judas, o papel do Judas, né, a entregar, vai ter o papel do Pilatos, a mulher do Pilatos vai ter o sonho, e que dizia, fala para ele não se meter em coisa de judeu. Que assim, eles já sabiam que ele ia achar estranho, porque junto com Jesus, os dois ladrões, eles estão julgados e condenados. Jesus vai ser crucificado sem julgamento, sem condenação. A condenação é só pelo povo judeu. Por isso que quando o Pilatos vai lá e diz, eu posso conceder um perdão, ele falou, bom, o Jesus é judeu, os judeus vão preferir, né, que solte Jesus. Não, aí ele fica boquiaberto. E isso depois ele já ter mandado para o Herodes. Você vê como é que foi difícil essa crucificação injusta? Porque nem os facínoras estavam acreditando, estavam vendo assim, aí ficaram, não, mas ele não cometeu nenhum crime de morte. Aí ele manda para Herodes, o Pilatos. Aí chegaram em Herodes, aí Herodes, que também já tinha ouvido falar de Jesus, queria até conhecer, faz as perguntas, fala, ele não tem não, vou mandar de volta para Pilatos, olha isso. Aí fica bem marcado, que aí vamos carregar cada um a sua cruz. Fica bem marcado que ele só vai morrer por causa
da elite da sinagoga. 2 judeus executores do Velho Testamento. Ele vai morrer pelo povo dele dentro de um contexto da religião do Velho Testamento, que quem está sentenciando ele são os escribas fariseus principais do templo, o sumo sacerdote, né? Todos os patriarcas do Velho Testamento. O patriarca no sentido de encarnado, vivo. Entende o peso disso? Porque o Herodes, o Pilatos lavou a mão, claro, ele poderia ter dito, não, eu vou perdoar mesmo, mas não o fez. Mas, assim, não é tão culpado quanto o próprio pessoal da sinagoga que vai determinar, né, que o Cristo seja crucificado, sem julgamento e sem sentença. Então agora nós vamos passar para o outro momento, que é o nosso momento do passe. A gente vai se colocar assim tranquilamente e seguir mentalmente esse passe que vai ser dado pela equipe do Evangelho da Noite, pelos seus guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus,
graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias protetores e anjos da guarda, espíritos benfazejos e protetores e colaboradores. Toda a equipe de trabalho do Evangelho da Noite, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por esses minutos que passamos juntos, obrigado por tudo que durante estes minutos aconteceu. Jesus misericordioso, queremos rogar ainda, mandar um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra. O envolvimento desse planeta quanto um ser vivo. Um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, ligada a esse planeta, que possam, Senhor, todos entrarem na linha, realizando cada um o seu melhor. Envolve ainda, Senhor, todos aqueles queridos irmãos que estão em posição de mando, liderando religiões, liderando pensamentos, tendências de pensamento, ideologias, e também todos aqueles que lideram quantidade de matéria, cargos políticos, prefeito, governador, presidente, os que estão na liderança dos organismos mundiais, como a ONU, a OTAN, que todos possam ser muito bem amparados, Senhor, envoltos e conduzidos na paz do Cristo. Senhor Jesus, vamos fazer 30 segundos de intervalo para colocarmos as nossas demandas e pedidos por terceiros. Senhor Jesus, envolve-nos, abraça-nos e conduz-nos, Senhor, agora, hoje e sempre, na paz do Cristo, graças a Deus.